O seu nome é Manuel dos Santos. Ele que é natural de Kwanza-Sul, que aos 9 anos de idade teve que sair do seio da sua família e só voltou a rever a sua mãe aos 22 anos. Para a vida transformada de hoje, teremos então o testemunho da vida do nosso irmão Manuel dos Santos, mais conhecido como Irmão Mi, a quem eu vou pedir à igreja que dê uma forte salva de palma enquanto ele vem para o momento de vida transformada. Irmão Mi, boa tarde. Pode tomar o teu Bom dia, assento. meta com isso. Mais uma vez, boa tarde, irmão Mi. Boa tarde, diaconisa. Saúde, igreja, irmão Mi. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo Shekinah. Bom dia, povo abençoado. Irmão Mi, como era a vida do irmão Mi antes de conhecer a igreja do Deus vivo, Shekinah? Resumidamente, diaconisa, eu vou lhe responder porque tenho poucos minutos, segundo a informação do departamento. A vida do irmão Mi antes de conhecer a igreja do Deus vivo, Shekinah, o irmão Mi veio, como a diaconisa muito bem disse, veio do seu familiar e fui separado muito cedo no seio da minha família, do pai e mãe. Nesse caso, o irmão Mi são 12 irmãos. Fui separado do seio dos meus irmãos muito cedo, sou o 6º filho. E o meu pai me separou com o intuito de estar aqui em Luanda para poder, então, fazer o prolongamento dos meus estudos. A minha vida, depois dos meus 22 anos, digo nesse caso, eu tive uma vida muito complicada, porque a mãe criatura onde eu cresci, chegou um tempo que já não queria viver comigo por causa dos vícios que nos assolavam. Então, o irmão me foi, resumidamente, digo bêbado, foi do último nível, digo bêbado do último nível, porque até devia chamar de torreiro, que é o nome que davam ao irmão Mi. E por causa disso, então, a mãe não queria mais viver comigo. Eu tive que me separar do seio dessa família e andar de amigos para amigos, amigos do mesmo do corpo, nesse caso, dormindo aí, dormindo ali, dormindo agora com qualquer amigo, onde tiver lugar o irmão Me dormia. Essa foi a vida que o irmão Me levava dia após dia, dia após dia, mas era uma vida muito complicada, porque nada dava certo na minha vida, nada dava certo, trabalho não tinha, a minha vida era praticamente nas casas de bebida, bebia de dia, de noite, quando tivesse bebida, bebia, não interessava a preferência da bebida, então a minha vida foi dando assim antes de conhecer a vida ao Deus vivo Shekinah. Yes. E o irmão Mi bebia quantas vezes por dia? Diaconisa, quantas vezes por dia não, eu se começasse a beber de manhã até terminar, nem que fosse 0 hora, porque eu digo que eu passei no nível que até a cerveja já não me fazia efeito. Não me fazia efeito, eu bebia muito, muito mesmo. A cerveja não me fazia efeito e nós optávamos só pelo whisky, que era a bebida mais quente e mais forte. Era onde nós optávamos. Mas era também, às vezes, a bebida não tinha preferência ao whisky, não. Era a bebida, aquelas garrafas pequenas ou então pacotes, que era o DBS nesse caso. E durante quantos anos o irmão Mi ficou com este problema de alcoolismo? Muito tempo, diaconisa, muito tempo, porque primeiro eu bebia, como eu disse há pouco tempo, com os amigos daqui adiante. Nesse processo todo, apareceu um amigo, então que decidiu viver comigo durante 4 anos. Aí onde começou o drama da minha vida, porque na verdade não conhecia aquele esse amigo, né? Conhecer como amigo conhecia, mas na verdade não sabia as práticas que ele usava. Eu digo que ele usava muita prática de feitiçaria e eu era inocente disso. Mas já havia os sinais que hoje em dia digo que são sinais por causa do conhecimento que eu tenho, que eu não dava conta desse processo todo. Mas ao longo desses anos era bebida acima de bebida. Inclusive eu vivia com ele, eu não vou cá se dar o nome, né? Ele pertence ao Ministério do Interior nesse caso. E quando ele ia trabalhar, era a minha vida, era como se eu me sentia muito aflito. A presença dele me fazia bem.
A ausência dele me sentia muito aflito. Eu não entendia porquê também, não entendia porquê. Até porque naquela altura já não devia procurar, já não tinha aposentos, já não tinha para onde me dirigir, né? Os pais estão na província. As famílias que estão aqui, quando se aperceberam que eu tenho um tio, tenho um irmão, já é bêbado, então era pouca importância. Aliás, não tinha valor na família, não tinha valor. Não me dava importância e a minha vida foi assim, praticamente. Com esse amigo eu vivi 4 anos, mas 4 anos complicados. 4 anos só de bebida. A minha vida era só bebida, mesmo bebida. Ele pertence num departamento da polícia que praticamente ele tinha todos os dias dinheiro, E quando ele ia trabalhar, ele só falou, comida não te deixa, não te dá comida, mas a bebida ele te dá com muita força e com muita frequência, diariamente. E a outra coisa é quando ele vinha em casa, né, nesse caso que não fosse dia de folga, ele estava em casa presente. Sempre que eu bebia, eu era muito atormentado, muito atormentado. Eu não digo mulher da noite, digo namoradas de noite. Era constante. Irmão Mi, é verdade que chegou a morrer e que o homem de Deus lhe defendeu numa batalha espiritual? Com certeza, diaconisa, mas isso foi depois de conhecer a Igreja de Deus Vivo Shekinah. Porque também depois de conhecer a Igreja de Deus Vivo Shekinah, eu conheci a igreja, mas não foi tudo mar de rosa. Me casei, mas não foi tudo mar de rosa. Comecei a viver outro drama dentro do casamento. Isso da parte da família. As irmãs com quem, algumas irmãs, alguns membros da família com quem eu, antes de me casar, tinha aquele relacionamento, né, de estar na casa deles, ir visitando. E depois de um tempo, depois do meu casamento, começaram a se levantar contra mim. Nesse caso, iam na minha casa, faziam declarações de palavras maldosas na minha esposa. E eles me diziam, por que estás com essa mulher? Na nossa província tem tantas mulheres, por que você está com essa mulher? Foste aí fazer o quê? E isso foi algo que foi me atormentado, porque no ato de namoro eles aceitaram tudo bem, mas depois do casamento as coisas começaram a complicar. Então foi daí, né, eu já havia um tio na família, que todo mundo dizia que é o único irmão da minha mãe que ficou nesse caso. Todo mundo dizia que é feiticeiro, é bruxo. Da sua maioria da família diziam que é feiticeiro, é bruxo. Aquele tio uma vez veio da província para Luanda, parou na casa do filho. Lá então eu lhe fiz um convite que é para estar em casa, que é para jantar comigo e para fim também de conhecer a esposa e a família. Naquele dia eu lhe fiz o convite, eram 18 horas. Ele chegou em casa, a minha filha ainda era pequena, com 1 ano e tal. E quando a minha filha viu ele, nós entramos dentro de casa, a minha filha apanhou um susto que eu também não entendi. E naquela época eu não tinha conhecimento, sem nada. Eu só digo, eu apenas uma criança, talvez assustou-se. E a minha filha, nós ficamos na sala, a minha filha entrou no quarto e já não queria sair, não percebi porquê. Então, nós pôs a mesa, jantamos, eu e o tio. E depois do jantar, fui acompanhar o tio na casa do filho, de regresso. No dia seguinte, eu normalmente sofria de dor de dente. E a minha dor de dente era fácil de lidar. Com simples dente você colocasse, dor de dente ia logo. Tanto faz um comprimido, você colocasse no dente, dor de dente ia. E naquele dia foi diferente. Eu tive aquela dor de dente. Cada vez que eu metia dente piorava. Depois, mandei comprar comprimidos na farmácia. Cada vez que eu tomasse comprimido, também piorava. E as veias iam inflamando, essas veias daqui do lateral iam inflamando cada vez mais. Era com muita intensidade. Depois daí, eu já não queria ouvir barulho. Mandei todo mundo para o quarto e dormi, televisão todo desligado, porque nem barulho eu queria ouvir naquela altura. Não queria ouvir nenhum barulhozinho. Mas de repente, eu comecei a ver aquela dor muito intensa. E de repente eu não vi, não sei. Só sei que uma tampa bateu em cima de uma panela. E logo aí perdi o sentido. Caí logo. E logo que eu caí, né, a minha família, a minha esposa nesse caso, pensaram que eu estava a dormir. Mas eu já basei. E lá então, quando eu fui no sonho, papai apareceu-me no sonho. Não, depois apareceu-me 3 homens no sonho.
e me diziam: pensaste que não iríamos te apanhar? Pensaste isso? E logo se metia em corrida no sonho. Os 3 homens me perseguiam. Eu entrei dentro de um quintal e dentro desse quintal onde eu entrei não tinha mais saída. Logo vi um tanque, sentei e abaixei a cabeça. De repente eu vi, apareceu logo uma mão que me pegou na cabeça. Pegou-me na cabeça, logo que eu olhei, era o papá vestido de branco, anjo. A igreja aplauda ao Senhor. Yes. O irmão Mi acabou de nos contar que durante 4 anos viveu com um amigo. E a vida do irmão Mi era de bebedeira em bebedeira. Certeza. É verdade que durante estes 4 anos que viveste com teu amigo, sofreste vários ataques espirituais? Muitos ataques, diaconisa, muitos ataques. E por fora do meu conhecimento, com este amigo morávamos numa casa de 2 quartos, sala, cozinha, né, uma casa de banho, uma casa grande, cada um compartilhava o seu quarto. E eu, quando ia dormir, só me sentia bem, dormia, não me sentia bem praticamente. Se tivesse sério, não apanhava sono. Se tivesse bêbado, dormia, mas com muitos ataques. Muitos ataques. Até que nos finais do 4º ano, então, eu comecei a ver coisas que muito estranhas na parte do meu amigo. Eu me lembro que uma vez estava aflito ele de trabalho, eu coloquei, alguém veio da Testemunha de Jeová, entregou-me aquele folheto. E eu fiquei dentro de casa, a meditar um pouco naquele folheto. Eu vi, estava me sentindo muito bem a meditar naquilo. E de repente, meditei, coloquei aquilo em cima da mesa. E quando ele chega do trabalho, olhou, quem trouxe, ele disse: quem trouxe essa Bíblia aqui? Pegou naquilo, rasgou e deitou logo fora. Outro meu amigo veio da igreja, estava a passar, entrou por acaso para me saudar, entrou com uma Bíblia também. Colocou a Bíblia por cima da pedra da cozinha, como era alguém de confiança. E logo também que ele sai do quarto, olha a Bíblia, quem trouxe isso aqui? Pegou na Bíblia, estou logo a Bíblia por fora do quintal. Ok, aqueles são sinais que já mostravam que ele é alguém, e eu não tinha conhecimento disso, era falta de conhecimento. E aí fui vivendo. As noites, eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, era numa noite, eu estava bêbado, bem bêbado, como era de constante, era de sempre. E naquele dia, como era já perturbações, iam sempre me apertar. E daquele dia eu estava a dormir, mas com as vistas assim, não, dormi praticamente mal, a dormir, mas com as vistas acesas, não sei por cima, mas eu sentia uma aflição do teto, um peso dentro do teto, mas eu não estava a perceber. E eu também não queria fechar as vistas, não queria fechar as vistas. A minha cama que estava lá do canto, e eu vi de repente, não é máscara, é mesmo que fosse de repente, o meu amigo a descer do canto, ele todo nu nesse caso, a descer do canto. E eu naquele momento eu estava estático, a minha vista não girava nem de um lado nem da esquerda, só estava virado para cima. E ele logo que veio, me olhou com as vistas abertas, desapareceu. E eu não entendi nada naquele exato momento, desapareceu, eu não entendi nada. De repente, de manhã quando eram 5h30, ela logo aparece logo na minha porta, com um cajado de vinho e copos. Naquele exato momento eu recebi logo, começamos a beber. E eu me esqueci logo daquele sonho. Aquilo era constante. Os apertos eram constantemente. E eu não me lembrava. Aliás, ele era muito astuto nesse caso. Quando sabe que vinha naquele caso de manhã muito cedo, me trazia logo bebida. E eu não me lembrava de nada. Inclusive, eu já tive muitos acidentes com os meios dele. Muitos acidentes. Nesse período de 4 anos que o irmão Mi esteve nesta situação, procurou alguma casa escura? Não procurei, diaconisa. Não procurei porque também ninguém aparecia. Eu não disputava conselho de ninguém. E eu defendia aquele meu amigo por dentro, muito forte. Defendia muito meu amigo. Porque eu era duvidoso do que ele fazia para mim. Ele comprava roupa para ele, comprava roupa para mim, me dava de comer. E eu não desconfiava, nem tinha noção quem era ele. Não tinha noção. Mas ao longo desse período todo, já nos 4 anos, nos finais praticamente, a minha mãe ligou para mim. A minha mãe ligou para mim e me disse: filho, eu não sei, mas tem o teu amigo que está sempre a aparecer para mim no sonho. Ele está a vir até de helicóptero, está a me pedir a tua alma. A minha mãe ligou para mim e me disse isso, mas não levei em consideração.
não levei em consideração. Por que não levou em consideração? Eu acho, diaconisa, que foi falta do conhecimento e porque também ele, do jeito que ele me tratava, eu não desconfiava que era ele que estava acima disso tudo. Irmão, e conta-nos do acidente que teve na rotunda do Camama e no Benfica. Com certeza, diaconisa. Aquele foi um acidente, eu fazia táxi, na altura eu não possuía a carta de condução. Eu tive esse acidente com o carro do meu amigo mesmo, ele me deu o carro, eu fazia táxi de segunda a sábado, e eu trabalhava para ele de segunda a sexta, e sábado sempre era o meu dia. E quando chegasse o meu dia, né, de trabalho, que para mim as coisas não davam certo, ou uma avaria no carro, existia sempre obstáculo. E nesse dia eu me lembro muito bem que teve uma atividade na administração do Camama. Ele estava lá, eram 17 horas, eu estava a trabalhar nesse caso, e ele ligou para mim, me disse: Teo, estás aonde? Ele me chama de Teo. Teo, estás aonde? Estou aqui na rua do Camama. Vem aqui, vamos beber, tem bebida, tem para comer a do vício. Fui logo. Era um patrão, chamou para mim, fui lá. Logo que eu cheguei, ele não me deu outra bebida, não disse nada de cerveja. Pegou logo no copo que estava com ele e me deu. Era um copo de amarula. Diaconisa, aquela era uma bebida que não me fazia efeito. Mas eu só recebi. Ele me deu e eu recebi logo. Ele disse: vamos beber hoje amarula. E recebi logo aquela amarula. E começamos a beber. Aquele copo demorou comigo muito tempo na mão. Também não estava a perceber. E eu lá, dificilmente eu ficava bêbado. Aquilo não me metia bêbado. Mas naquele dia eu estava muito tonto com aquela bebida. Tanto mais é que quando bateu 22 horas, ele me disse: olha, já está a se fazer tarde, já estás aqui há muito tempo, daqui a pouco pega, leva esses 2 bradas, lhe mete eles viviam muito antes da rotunda, lhe deixa na rotunda e você continua. Mas ao longo daquele processo, ele desapareceu, foi, e eu fiquei com os bradas, não demoramos também, se metemos a caminho. Mas ao longo do caminho, os bradas me disseram: não, ainda tem mais maratona em Viana, nos deixas na rotunda e tu vais para casa. Ok, tudo bem. Eu, quase em direção do cemitério, eu andava nas calmas com a terceira, nesse caso. De repente, eu senti algo estranho no carro, mas os meus amigos não sentiram. De repente, eu no volante, eu senti 2 mãos que pegaram, em cada mão pegaram duas mãos coladas no volante. E de repente, o carro ficou acelerado de tal maneira que quando eu fiz acidente, segundos que estavam lá presentes disseram que o carro estava com a quinta, estava andando com muita velocidade. Eu senti a presença de 2 pessoas naquele caso, e eu não virava para a esquerda nem para a direita, o carro ia sempre direito e me dirigiu até ao betão, o separador que estava na rotunda, e logo bati com o carro, o motor saiu. Era um acidente muito terrível, o carro não teve proveito, os meus amigos saíram pelo vidro, e o volante partiu-me no peito. Inclusive tenho um sinal aqui, eu acho que é um osso partido. O volante partiu logo no peito. E depois eu me lembro muito bem que não demorou muito tempo. Vi o sinal da polícia e eu sentia uma voz já fora do normal. Perdi o sentido, sentia uma voz sempre que me dava um sinal: vem daqui, vem daqui. Eu me metia a correr, saltei o cemitério, eram 23 horas, saltei o cemitério, logo caí no buraco onde era para enterrar. Dia seguinte parece um defunto. E essa igreja aplauda ao Senhor. Então nós vamos ter que ficar por aqui. Irmão Mi, muito obrigado.